No comecinho do ano, janeiro de 2020, parte da região metropolitana do Rio de Janeiro sofreu com um grande problema de abastecimento de água. A geosmina, lembra? A água tinha forte odor e sabor de terra, além de elevados índices de turbidez. Agora, finalzinho do ano, há poucos dias para o verão, em plena pandemia, alguns especialistas já apontam a possibilidade de um outro problema como esse. Eu sou Caio Scott, técnico em controle ambiental, graduando em Química Industrial, e estou trazendo para o feed essa que foi uma das grandes problemáticas de saneamento básico no Rio de Janeiro nos últimos tempos. E aí, bora trocar uma ideia sobre saneamento? Vamos tentar entender qual foi o rolê da geosmina lá no começo do ano. A água em muitas torneiras estava saindo bastante amarelada, com bastante material sólido também, e estava com um gosto e cheiro muito forte de terra. A nível legal, o odor, o sabor e a turbidez são parâmetros de qualidade da água. E aí, como os valores desses parâmetros estavam acima do padrão, podemos concluir que essa água não estava adequada para abastecimento a fins legais. Obviamente, você que consumiu a água não precisou ir para um laboratório para concluir que ela estava inapropriada para consumo, porque, além de amarela, ela estava com gosto péssimo. Especialistas então suspeitaram da geosmina. Ela seria a grande vilã da história. Era ela que estava causando isso tudo. A geosmina, gente, é um composto orgânico produzido por cianobactérias. Algum fenômeno estava acontecendo que influenciou na elevada proliferação dessas cianobactérias e, como consequência, na elevada produção de geosmina. Ou seja, isso influenciou na contaminação da água. A estação de tratamento de água, a Itaguandu, não era capaz de tratar tal composto em concentrações tão elevadas. Só que não acaba por aí. Depois, pesquisadores da UFRJ descobriram que não era geosmina. O que estava causando isso tudo era o MIB, 2-metil-isoborneol, que é um outro composto orgânico produzido também por cianobactérias. E o que a SEDAI fez para poder contornar essa situação? Ela usou o carvão ativado. O carvão ativado ele é capaz de absorver algumas substâncias. Dessa maneira ele consegue eliminar alguns contaminantes. Aí na sua casa você pode ter um filtro de carvão ativado, por exemplo. Só que a pergunta é, por que ocorreu essa proliferação de cianobactérias? Por que aconteceu essa produção em excesso de geosmina e de MIB? Esse é o ponto do problema. O laudo produzido pelos pesquisadores da UFRJ indica a presença de bactérias que apontam contaminação por esgoto doméstico e efluente industrial. Agora a gente chegou na raiz do problema. Esse caso, infelizmente, ilustra muito bem o nosso contexto com relação ao saneamento básico ambiental. A gente esbarra no saneamento básico quando a gente fala do abastecimento de água e com relação ao descarte de esgoto doméstico. Esse esgoto está sendo lançado no Rio Guandu. Altas quantidades diárias de esgoto são lançadas no Rio Guandu, que é o nosso manancial. É o rio que abastece parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. 9 milhões de pessoas são afetadas com isso. Isso é muito absurdo. Isso é extremamente grave. Outros laudos apontam contaminação por detergente. A própria SEDAI afirma que o detergente encontrado no começo do ano nunca havia sido encontrado antes no Rio Guandu. Eu arrisco dizer que esse detergente não é o que você usa na sua casa. Esse detergente aponta a contaminação por efluente industrial. A SEDAI foi multada em 5,7 milhões e especialistas já alertam para a possível volta da geosmina. E agora é fácil da gente entender o porquê desse alerta. Ainda que a SEDAI afirme que a geosmina e o 2-metil-isoborneol não causem danos à saúde, ainda assim existe a contaminação pelos micro-organismos patogênicos provenientes do esgoto e também pelas cianobactérias, que podem gerar substâncias tóxicas e deletérias para a saúde humana. As soluções desse problema passam, sem dúvida, pelo saneamento básico, porque a gente está falando das instalações de abastecimento de água e também estamos falando da coleta, tratamento e disposição desse esgoto doméstico tratado.
e passa sem dúvida nenhuma pelo saneamento ambiental, porque estamos falando de saneamento básico e além disso estamos falando sobre o controle e proteção da qualidade dos mananciais. Ah, e claro, sempre bom lembrar, saneamento não é a favor, é direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtido o conteúdo. Um grande abraço a todos e fiquem bem.